Façamos hoje a leitura do capítulo 31 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Livro maravilhoso, profeta maravilhoso. É isso? Vamos deixar a oração. Senhor Deus, é verdade o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Senhor, é verdade, Senhor. Eu peço nesse momento ao Senhor que perdoe os meus pecados, que eu sou falha, pecadora. Muitas vezes pecamos com o pensamento, com as ações, pecamos com inveja, com a raiva, com a ira, com ódio. Não pedimos perdão, não perdoamos. Às vezes falamos coisas que magoam, que ferem, e muitas vezes não temos consciência para chegar lá e pedir perdão, nos arrependermos, né? Então, Senhor, eu confesso esses pecados, eu me arrependo. E eu peço também, Senhor, que todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer local do planeta Terra, que possam me assistir esse vídeo através do YouTube, possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, confessar seus pecados, se arrepender, confessar seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, Jeremias 31, 2. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31, 4. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Jeremias 31, 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Jeremias 31, 6. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Jeremias 37. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Jeremias 31, 8. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 31, 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-lo-eis aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias 31, 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Jeremias 31, 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Jeremias 31, 12. Hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Jeremias 31, 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias 31, 14. E saciarei a alma de sacerdote de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Jeremias 31, 16. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor.
pois eles voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31:17. E a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Jeremias 31:18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilhos, ainda mão domado. Converter-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Jeremias 31:19. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, assim envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Jeremias 31:20. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31:21. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides. Aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa a estas tuas cidades. Até quando, Jeremias 31:22, até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Jeremias 31:23, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Jeremias 31:24. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Jeremias 31:35. Porque satisfaz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Glória a Deus, aleluia. Jeremias, eu vou ler isso de novo. Jeremias 31:25. Porque satisfaz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31:26. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Jeremias 31:27. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. Jeremias 31:28. E será que, como velei sobre eles, para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Jeremias 31:29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Jeremias 31:30. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 31:33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31:35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz brandir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome.
Jeremias 31:36. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31:37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31:38. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Jeremias 31:39. E a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E Jeremias 31:40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e de todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Glória a Deus, aleluia. Escrito pelo dedo de Deus, isso tudo aqui. Vamos agora ler os comentários que existem aqui no rodapé dessa Bíblia, sobre o capítulo 31 de Jeremias. Diz assim, 31. Entre 7 e 9, versículo 7 e 9. Uma multidão, maior do que a de cativos levados de Judá pelos babilônios, e é retratada voltando para a terra. Nesse segundo êxodo, nem mesmo os cegos, os aleijados e as mulheres grávidas tropeçariam, ao contrário do primeiro, no qual os israelitas vagaram 40 anos pelo deserto. Os exilados voltariam para a terra prometida por caminho direito. Esse é um dos poucos casos em que o título Pai é usado para Yahvé, o Senhor Deus. Essa imagem pode ser uma referência à sua proteção paternal sobre os remanescentes, que voltaria à terra, ou pode indicar um renascimento no qual Deus concede a seu povo um novo começo. Para o versículo 11, o comentário é o seguinte, 31:11. Redimiu-a e livrou. São termos do Êxodo aplicados metaforicamente à obra de Deus ao resgatar seu povo de seus inimigos. Quando os israelitas eram escravos no Egito, Deus usou seu grande poder para levá-los de volta à terra prometida. O sistema sacrificial instituído por Deus serviria em parte para lembrar o povo desse livramento. No Novo Testamento, Jesus Cristo se tornou sacrifício literal por seu povo, a fim de remi-lo do reino das trevas. Agora, com relação ao versículo 15, diz assim: este versículo é citado por Mateus, quando ele comenta sobre a matança dos inocentes de Belém e região ordenada por Herodes na tentativa de destruir o Messias. Raquel era a esposa preferida de Jacó e a mãe de José e Benjamim. Agora o versículo 22. Esta coisa nova provavelmente refira ao fato da Virgem Israel cercar ao sair em busca de seu noivo, o Senhor. Por certo, seria uma novidade o povo de Deus expressar devoção fiel a ele. Com relação ao versículo de 23 a 28, o comentário é o seguinte: o profeta descreve prosperidade do período messiânico, mais uma vez usando principalmente termos agrícolas. A população minguada de Israel voltaria a crescer e sua vida seria caracterizada pela justiça e a santidade. Justamente os elementos que faltavam ao povo de Judá no tempo de Jeremias. Os verbos do versículo 28 referem-se aos aspectos negativos e positivos do ministério de Jeremias, julgamento e esperança. Com relação agora aos versículos 29 e 30, o comentário é o seguinte:
O novo conceito de responsabilidade individual é um elemento central da mensagem de Jeremias. Cada pessoa deve assumir a responsabilidade por seus pecados. Jeremias 31 a 34, que é o último, diz assim: Deus firmaria um novo concerto com seu povo. Ao contrário do concerto no Sinai, que exigia obediência a leis externas, este concerto consistiria em renovação espiritual interior, que permitiria ao seu povo viver corretamente no relacionamento de concerto com Deus. O novo concerto é interna, universal e incondicional. Todas as pessoas têm a oportunidade de desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Um dos principais elementos desse concerto é o perdão. Deus não se lembraria mais dos pecados de seu povo. De acordo com os escritores do Novo Testamento, essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha! Fantástico, simplesmente. Essa palavra é maravilhosa. E agora vamos ler uma devocional, só que hoje eu vou pegar de outro material. Aqui é um manancial denominado Esperança para um Novo Dia. Foram meditações para o ano de 2025, mas são válidas até hoje. É isso? Então tem aqui, ó. A de hoje, para a data de hoje, 26 de maio. Está baseada em Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. Diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. É verdade, não é isso? E tem mais um complemento aqui que diz: busque o Senhor de todo o coração e você colherá os bons frutos da sua colheita. É verdade, maravilha, maravilha. Assim, esse manancial, ele foi redigido, né? Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, órgão da Convenção Batista Brasileira, CBB, com sede na Rua Uruguai, 514, Tijuca, Rio de Janeiro. E aqui tem o CEP, né? O presidente é Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante, a diretora editorial Raquel Brunos Arnotti dos Santos, e a distribuição é feita pela Junta de Missões Nacionais da CBB, que aí tem o endereço e os contatos. É isso? Bem aqui na frente, no início, na dedicatória, tem escrito Salmo 5,3, que diz assim: de manhã ouve, Senhor, meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O que existe nesse mundo, melhor do que a palavra de Deus, nada se compara, não é isso? Nada se iguala. Oh, minha maravilha! Então vamos ler aqui. O título da meditação de hoje é Qualidade nas Relações. Diz assim: ninguém planta chuchu esperando que dê manga. A lei da semeadura é clara e cada um colhe o que planta. Qual a qualidade das sementes que você tem lançado? Se você é uma pessoa ressentida, amarga, que não consegue enxergar beleza no simples da vida, como quer receber sentimentos completamente opostos àquilo que tem cultivado? A Bíblia nos ensina que o coração é fonte de vida, por isso devemos guardá-lo. No texto bíblico lido, aprendemos que nossa boca revela aquilo que há em nosso coração. É interessante pensar que o coração é o nosso centro de vida e está conectado a tudo, bombeando sangue, fazendo circular, mas ele também recebe os estímulos que o resto do nosso corpo envia. Precisamos refletir sobre como investimos nosso tempo, observando o que ouvimos, vemos e pensamos. Em suas relações, sua boca tem sido o reflexo de um coração rendido ao Senhor, cheio de amor e compaixão, ou de alguém insatisfeito, cansado e descontente. Vou repetir. Em suas relações, sua boca tem sido o reflexo de um coração rendido ao Senhor,
cheio de amor e compaixão, ou de alguém insatisfeito, cansado e descontente? Ter uma vida completamente rendida ao Senhor vai lhe garantir uma boca cheia de bênçãos, uma presença que transforma ambientes e um coração que pulsa a vida de Jesus. Eita glória! Que maravilha! Glória a Deus, aleluia! Glórias, 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 glórias. Não é isso? E agora, nosso último momento, quando fazemos aqui a leitura das letras desses corinhos, não é isso? Da harpa avivada e corinhos. Né? Então, eu gosto de ler as letras dessas músicas que se cantam na igreja, né? Então, o 495, nós lemos o último, foi o 494, cujo título é Jerusalém Celestial. Vamos ler novamente hoje. Vamos ler novamente. Jerusalém Celestial. Diz assim, é o 494, diz assim: Jerusalém Celestial, mansão de paz tão divinal. De jaspe tem muro em redor, onde é a luz, o meu Senhor. Oh, glória! Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus. Cidade que para nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Um rio tem, e qual cristal, cuja água faz ser imortal. As árvores lá são muito belas são, e para curar, servirão. Oh, Senhor Jesus. Eu peço especialmente, Senhor, que essas árvores possam curar, né, a enfermidade que está sobre os pés e as mãos de uma pessoa muito querida, amada do coração, que o Senhor possa realmente, Senhor, realizar esse grande milagre de cura ali na vida dela, em nome de Jesus. Ali não há mais pranto e dor, a maldição não tem vigor. A noite foi e não vem mais, o sol raiou, passaram os ais. Amém, aleluia. Refrão. Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus. Cidade que para nós nos fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Ali verei o meu Salvador, contemplarei seu resplendor, e cantarei o seu louvor, em gratidão com fervor. Assina SM. Mais uma vez o refrão. Jerusalém, Jerusalém, mansão de luz, Jerusalém de meu Jesus. Cidade que para nós fez Deus, eterna glória para os filhos seus. Oh, que coisa linda. Agora o 495 diz assim, ó, Cristo à porta está. Sabe quando alguém está na porta que bate? É isso aí. Jesus à porta está, bate sempre para entrar. Se ouvires, abre já. Abre o coração. Abre o coração, abre o coração. Jesus quer te libertar. Abre o coração. Abre o coração. Jesus bate ainda lá. E se não abrires já, ele triste voltará. Abre o coração. Abre o coração, abre o coração. Jesus quer te libertar. Abre o coração. Jesus bate, abre já. Abre sim, ó pecador. O juiz à porta está, abre o coração. Assina JK. Abre o coração, abre o coração. Jesus quer te libertar, abre o coração. Pois é, Jesus também um dia tocou assim, ó, na porta do meu coração. E eu rapidamente abri, deixei ele entrar para cear comigo, não é? Bem, 496, Jesus me tirou da lama. Realmente, lama até aqui que eu estava, Jesus me tirou. Diz assim, Jesus me tirou da lama. Jazia num lago de lama, de horror, não tinha esperança em mim. Pecador, mas tenho clamado a Jesus Salvador, para fora do lago, me tirou, Senhor. Do lago horrível, Jesus me tirou. Sobre a rocha, meus pés firmou. Um novo canto em mim soou, ao Salvador, aleluia. Agora desejo a Cristo seguir com todo o meu ser. Eu quero sentir, pois Ele salvou-me a fim de o servir, e para seu gozo eu também fui.
Refrão. Do lago horrível Jesus me tirou, sobre a rocha meus pés firmou. Um novo canto em mim soou, ao Salvador, aleluia. Somente eu quero servir ao Senhor, com todo prazer e com muito fervor. Assim vou andar de valor em valor, na luz gloriosa do Consolador. Refrão. Do lago horrível Jesus me tirou, sobre a rocha meus pés firmou. Um canto novo em mim soou, ao Salvador, aleluia. Para sempre agora eu proclamarei, foi crendo em Cristo que me libertei. E foi no seu sangue que me lavei, na rocha eterna, mas me firmarei. Assim na PLN. Do lago horrível Jesus me tirou, e sobre a rocha meus pés firmou. Um novo canto em mim soou, ao Salvador, aleluia. Então, olha, só nos resta dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Jesus, obrigadíssima. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra de poder gastar alguns minutos lendo a sua palavra, lendo os comentários sobre a tua palavra, lendo uma reflexão diária, não é? Lendo também as letras dessas músicas que falam de Jesus. Foi muito bom. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras no dia de hoje, ou esposas de pastor. Guarde também todos os nossos amigos e amigas. Guarde todos os nossos parentes, toda a nossa parentela. Guarde também todos os nossos vizinhos, pessoas que nos relacionamos. Que o Senhor nos livre, Senhor, a todos nós, de acidentes, de enfermidades, do homem mau. Guarda todos, Pai. Senhor, se tiver algum homem nesse momento querendo fazer alguma coisa, Pai, alguma maldade em seu coração, alguma coisa negativa, muito ruim, que o Senhor guarde todos. Livre esse pensamento da mente dele, que ele possa ter um encontro verdadeiro com Cristo e ser transformado, ser liberto, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também pela paz no nosso país, pela paz na política, pela paz entre as nações, pela paz entre Israel e todas as nações do mundo, Senhor. Pedimos também, Senhor, que o Senhor guarde as nossas cidades, as nossas ruas, nossos bairros, todo o nosso país, Senhor, da violência. É em nome de Jesus que nós oramos. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.